Olá, muito boa noite a todas e todos. É com muito prazer que iniciamos mais uma live ESA, mais uma live promovida pela Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal da OAB, a ESA Nacional. Na noite de hoje, nós vamos tratar sobre o seguinte tema: a união estável e a atuação da advocacia perante os cartórios de registro civil. A união estável e a atuação da advocacia perante os cartórios de registro civil. Receberemos na noite de hoje a professora Renata Cortez. Permitam-me apresentar inicialmente o currículo da professora Renata. Renata é doutoranda em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem mestrado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, e é registradora civil e tabeliã no estado de Pernambuco, coordena a pós-graduação em Direito Notarial e Registral da ESA Pernambuco, e é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo e preside atualmente a ABEP, a Associação Brasileira Elas no Processo. E aproveito para informar também que a ESA Nacional acaba de lançar um curso chamado Aspectos Práticos da Advocacia Extrajudicial perante cartórios de registro civil das pessoas naturais. Para você que nos acompanha, tanto aqui pelo canal do YouTube da ESA Nacional, como pelo nosso canal do Instagram, pelo nosso perfil do Instagram, fica aí o convite para que você depois navegue pelo site da ESA Nacional e busque maiores informações sobre esse curso recém-lançado, saído do forno, preparado aí para quem tem atuação, especialmente na esfera extrajudicial. E aí eu já, dando boa noite à professora Renata, já peço que, na sua saudação, ela informe aos que nos assistem sobre esse curso que a ESA acabou de lançar, qual é a proposta, quais são os objetivos aí planejados para esse curso. Boa noite, professora Renata. Bom, muito boa noite a todas e a todos. Boa noite, professor Marco Aurélio Peixoto. Agradeço imensamente você ter aceitado, né, fazer a mediação dessa live de hoje. Agradeço também à ESA Nacional pela confiança em meu nome, não é, para fazer esse curso, para planejar esse curso voltado para a advocacia. E a live de hoje, que tem por objetivo tratar da união estável, de como das relações, né, na verdade, entre a atuação da advocacia, o cartório de registro civil e as recentes mudanças que ocorreram no que tange à união estável. Com relação ao curso, Marco, e todos e todas que nos assistem, o curso foi um curso bem planejado, né, que ele tem, são 6 horas de duração, o curso já está disponível no site da ESA, e a ideia é fazer uma abordagem efetivamente prática no que diz respeito a todos os aspectos em que é possível a atuação do advogado, da advogada, perante os cartórios de registro civil. E aí muita gente pergunta, mas veja, que eu saiba, a maior parte dos procedimentos que tramitam nos cartórios de registro civil não exigem, não tem a obrigatoriedade da assistência por advogado, advogada, defensor público, defensora pública, enfim, de fato é verdade. Aqui, nessa live de hoje, a gente vai ver que os procedimentos pertinentes à união estável, em alguns deles, passou a ser obrigatória a assistência por advogado, advogada. Mas, na maior parte dos procedimentos que tramitam nos cartórios de registro civil, que é o nosso foco aqui de hoje, de fato, não há obrigatoriedade da presença do advogado e da advogada, mas a gente costuma dizer que, apesar de não ser obrigatório, é extremamente recomendável na maior parte desses procedimentos. E eu digo isso porque há quase 5 anos, né, à frente de um cartório de registro civil, eu percebo a diferença de quando o usuário comparece em alguns procedimentos acompanhado de um advogado e de uma advogada, e quando comparece sozinho ou sozinha para buscar ali uma solução para uma determinada situação. Isso a gente diz em razão especificamente da desjudicialização de uma série de procedimentos, né? Vários procedimentos que só poderiam tramitar no Poder Judiciário, hoje podem tramitar nos cartórios, e aqui
estamos tratando dos cartórios de registro civil, vários desses procedimentos podem tramitar nos cartórios de registro civil. Então, aqui, só para a gente mencionar, mudança, várias situações de mudança de nome, mudança de prenome e gênero, retificações, né, que muitas vezes as pessoas entram na justiça somente para fazer uma retificação simples, que pode ser feita diretamente perante os cartórios, reconhecimento de filiação, tanto a biológica como o reconhecimento da filiação socioafetiva, uma série de questões, não é, pertinentes ao casamento e ao divórcio que dependem, que, embora não haja, como disse, uma obrigatoriedade de participação do advogado, da advogada, mas que se recomenda, por exemplo, tem um procedimento, Marco, previsto no Código de Processo Civil, que é o da averbação direta do divórcio consensual realizado no estrangeiro, né? E esse é um procedimento que normalmente as pessoas têm muita dificuldade de entender a documentação que é necessária, né? Que primeiro, por exemplo, você precisa, se o casamento aconteceu no estrangeiro, primeiro precisa ser feito o registro desse casamento, o traslado desse casamento aqui no Brasil, para só depois averbar o divórcio, né? Então tem uma documentação que é necessária, tem um provimento específico do CNJ que é aplicável a essa questão, tem também várias situações de averbação, atos referentes ao livro E, por exemplo, interdição, tomada de decisão apoiada, emancipação, que vão ali ter, como disse, não há uma obrigatoriedade de participação de um advogado, de uma advogada, mas que essa assistência ela se torna extremamente relevante para auxiliar o usuário dos serviços na prática desses inúmeros serviços. Né? Então, o curso ele aborda todas essas questões, aborda também a questão dos emolumentos, das gratuidades, das notas devolutivas, suscitação de dúvida que pode acontecer também perante o registro civil, responsabilidade civil, não é? As questões processuais aí atinentes aos polos, a quem pode figurar no polo passivo da ação, quem não pode. Então, todas essas questões elas estão tratadas no curso, e o curso, de fato, é voltado para a advocacia. Excelente, professora. Sem dúvida, deixa aí a vontade para os alunos de participar deste curso e já aproveito para informar, estamos aqui no dia 1º de agosto, início do mês da advocacia, né? Comemoramos aqui o mês da advocacia e a ESA Nacional, todos os cursos que constam da plataforma da ESA Nacional estão com 30% de desconto. Esse desconto é aplicável para os alunos que são advogados e advogadas com inscrição regular no Cadastro Nacional de Advogados, no CNA, e a plataforma aplica automaticamente o desconto. Todas as informações sobre todos os cursos da plataforma da ESA Nacional estão disponíveis no site da ESA. E aí eu vou começar a fazer as provocações à professora Renata. Nós, inclusive, recebemos algumas perguntas através do perfil do Instagram da ESA Nacional, e começo perguntando, professora Renata, quais são as inovações normativas que temos relacionadas ao tema da união estável. Então, o que é que a gente pode falar de recentes inovações normativas relacionadas à temática da união estável? Bom, Marco, primeiro, é bom que a gente relembre, não é, que a união estável ela é uma situação fática, não é? É uma situação fática que, embora nós tenhamos, evidentemente, algumas críticas ao Instituto e a um exagero na formalização do Instituto, a grande questão é que, em razão de ser uma situação fática e de gerar efeitos jurídicos variados, né, relativos, especialmente aqueles pertinentes aos aspectos patrimoniais, né, que os referentes a uma eventual dissolução dessa união estável, ao falecimento de um dos companheiros e as questões hereditárias. Então, nós temos repercussões jurídicas, a questão relacionada aos filhos, enfim. Então, nós temos uma série de repercussões jurídicas que vão que vão ocorrer em virtude da existência da união estável. Então, por mais que se questione, mas é uma situação fática, não deveria ter essa regulamentação, a grande questão, Marco, é que quando a gente vai para a jurisprudência, o que a gente verifica? Que as pessoas precisam comprovar essa união estável para que esses efeitos, eles sejam, para que os benefícios, não é, desses, referentes a esses efeitos sejam efetivamente
aproveitados pelos companheiros, pelos herdeiros, enfim. Então, você veja aí que há questões envolvendo famosos, né? Referentes aí à união estável, um querendo provar que teve, o outro também querendo provar que teve uma união estável. Então, a grande verdade é que o ideal seria que a gente não precisasse comprovar, que a situação fática, por si só, ela já fosse tranquila ali, que todo mundo reconhecesse, que o casal reconhecesse, que os herdeiros reconhecessem, mas a grande verdade é que especialmente em casos de falecimento, né? Na maior parte das vezes, os maiores problemas decorrem do falecimento de um dos companheiros. Nós temos aí muitas discussões judiciais pertinentes à própria existência da união estável, se ela existiu efetivamente, e mais do que isso, ao período de duração dessa união estável, o início e o término dessa união estável. Por quê? Porque a data de início e a data de fim, elas vão repercutir nessas questões patrimoniais, né? Então, em razão disso, cada vez mais a formalização da união estável, ela passou a ser buscada pelos companheiros, né? E na jurisprudência a gente percebe que, apesar de essa formalização não ser obrigatória, apesar do próprio registro em si não ser obrigatório, quanto mais cedo se formaliza, quanto mais se buscam os mecanismos que existem hoje na legislação para essa formalização, mais segurança a esses companheiros vão ter, especialmente no que diz respeito às suas relações com terceiros. Então, feito esse esclarecimento, né, porque a gente sabe que há uma crítica muito contundente em relação a esse excesso de regramento, que é um regramento até que vai além das questões relativas ao casamento, né? Se a gente for analisar, né, é mais simples hoje casar do que se ter uma união estável. Bem mais simples o casamento, bem mais rápido do que você ter uma efetivação dessa união estável, né? Uma concretização desses efeitos da união estável perante terceiros. Mas, visando essa formalização, Marco, visando para quem deseje, veja, as pessoas continuam a poder viver juntas, ou cada uma no seu quadrado, mas mantendo uma união, mantendo uma união com o objetivo de constituir uma família, não é? Com o objetivo de ter uma união duradoura, elas podem continuar vivendo de forma fática, sem formalizar, sem registrar, mas para aquelas pessoas que desejam e que sabem, e aí entra o papel do advogado, da advogada, para orientar né, os seus clientes, as suas clientes, acerca da importância dessa formalização. Então, veio uma modificação grande, não é, nas normas que versam sobre a união estável, para fins de obter essa formalização e outras questões atinentes à união estável. Então, primeiro nós tivemos a medida provisória 1085 de 2021, que, na verdade, veio para criar o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, né? Foi uma medida provisória que buscou alterar a Lei de Registros Públicos para criar esse Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP, o Sistema Integrado de todas as atividades registrais. Mas, quando essa medida provisória foi convertida em lei, e aí deu ensejo à edição da Lei 14.382 de 2022, de junho de 2022. Essa lei alterou a Lei de Registros Públicos em diversos outros pontos, né? Então, muita gente deve ter ouvido que agora é possível, por exemplo, alterar o prenome, que é possível perante os cartórios, diretamente perante os cartórios de registro civil, que é possível incluir e excluir sobrenomes em algumas circunstâncias perante os cartórios de registro civil. Tudo isso se deu em razão da Lei 14.382 de 2022, que fez outras mudanças também nas outras áreas extrajudiciais, no registro de imóveis, títulos e documentos, pessoas jurídicas. Então, nós temos aí uma série de mudanças em todas as áreas e algumas bem significativas no âmbito do registro civil das pessoas naturais. Então, a Lei 14.382, ela fez algumas modificações na Lei de Registros Públicos, na Lei 6015 de 73, e dentre essas modificações vieram a regulamentação por lei do registro da união estável, porque antes a gente só tinha essa regulamentação por um ato normativo do Conselho Nacional de Justiça, que é o provimento 37 do CNJ,
E aí a lei passou a regulamentar o registro da união estável. Dentro dessa regulamentação do registro, foi feita a referência a dois novos títulos que servem para formalizar a união estável, para formalizar a existência e a sua dissolução, que são os termos declaratórios de reconhecimento e de dissolução da união estável, que a gente fala sobre ele já já, e também tratou a mesma lei de inserir na lei de registros públicos regras pertinentes à conversão da união estável em casamento e criou também um outro instituto que também nós não tínhamos, na verdade, no ordenamento jurídico, foi criado por essa lei, que é a certificação eletrônica da união estável. E aí, em seguida, após a Lei 14.382, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a Lei 14.382 através de dois provimentos 141 e 146 deste ano 2023, que, na verdade, alteraram o provimento 37. Né? Então, na verdade, para o advogado, a advogada que aí nos assiste, a consulta deve ser feita, se for lá no Google, você vai procurar provimento 37 do CNJ, e aí vai verificar se o link que você pesquisou já está com essas atualizações, tem que estar com a atualização dos provimentos 141 e 146, se a pessoa for buscar o link direto do CNJ, vai estar atualizado, né? Então, é interessante pegar o provimento 37, porque ele traz um regramento mais completo, e ele foi alterado pelos provimentos 141 e 146, que, além de regulamentarem esses institutos todos que eu mencionei aqui, a conversão da união estável em casamento, o termo declaratório, a certificação eletrônica da união estável, o registro da união estável, também tratou de um tema que não está previsto na lei, Marco, na Lei 14.382, que é a mudança de regime de bens na união estável. Né? Então, tudo isso é novidade mesmo, né? É tudo muito recente, as discussões ainda estão muito acaloradas, né? Os estados estão regulamentando, tem estados que já regulamentaram, como Pernambuco já regulamentou essa temática no seu Código de Normas, outros estados ainda não regulamentaram, mas a normativa do CNJ já está valendo, né? Já deve ser aplicada. É claro que precisam ser feitos alguns ajustes nos estados, especialmente no que tange à cobrança, né, dos emolumentos desses atos, mas a lei está em vigor, a normativa do CNJ está em vigor, e em alguns desses atos, Marco, é obrigatória a assistência por advogado, né? Mas aí eu repito, ainda que nos outros não seja obrigatória essa assistência, nós consideramos extremamente recomendável essa participação, porque existe uma complexidade nesses atos que, claro, nós, registradores, temos obrigação de orientar o usuário do serviço. Então, a pessoa chega no balcão, eu tenho que explicar como funciona, mas claro que o papel do advogado é diferente do papel do registrador nesse papel de assessoramento, né? Então, quando a pessoa já vem para o cartório, não é ali já com essa assistência levada a efeito por um advogado, por uma advogada, ela já vem pronta para a prática do ato, e aí a orientação que a gente dá é muito mais nos aspectos registrais do que aquela preocupação que a pessoa tem quanto às repercussões, não é? Patrimoniais, enfim, tudo isso, a pessoa ainda fica muito confusa, porque se no casamento já é um pouco complexo, imagine na união estável, né? Então, são esses os temas que estão tratados no provimento, na lei e no provimento. Perfeito, Renata. Uma dúvida que chegou aqui até nós para essa live da ESA, que certamente pode ser uma dúvida também de muitos advogados e muitas advogadas que nos assistem no canal do YouTube, no nosso perfil do Instagram, é sobre o que é ou qual é a diferença entre o termo declaratório de união estável e a escritura pública de união estável. Seriam esses termos sinônimos, essas expressões sinônimas, ou há diferença entre elas? Se há, como é que a gente pode explicar aí didaticamente para a advogada, para o advogado que nos assiste? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa esclarecer, né, que até hoje nós temos a função do registrador civil, Marco, ela já contempla há muito tempo a função de colher manifestação de vontade. Isso é algo que é natural à nossa atividade.
Então, não é algo que foi criado pela Lei 14.382 e nem pelo provimento do CNJ. Isso é algo que a gente precisa esclarecer. Nós já temos vários atos que são praticados nos cartórios de registro civil, em que a gente colhe a manifestação de vontade e, em seguida, pratica um ato registral. A grande questão, Marco, é que até hoje, até a Lei 14.382, todos os atos, esses atos que têm alguma relação, que antes da prática do ato registral, nós tínhamos ali uma manifestação de vontade, eles estavam, como disse, atrelados a um ato registral ou um ato de averbação. Explicando melhor, a gente já faz há muito tempo reconhecimento biológico de filiação. Então, a gente tem um termo no próprio cartório que o usuário vai lá e preenche, reconhecendo a paternidade daquela criança, daquela pessoa, e a gente pega aquele termo, ou seja, a pessoa manifestou a vontade perante o registrador, a partir daquele termo a gente vai lá e averba que ele é o genitor biológico registral daquela pessoa. O reconhecimento socioafetivo de paternidade, que foi criado por um provimento, o procedimento foi criado por um provimento do CNJ, é um procedimento mesmo, que tem requerimento, produção de prova, a gente faz colheita de depoimentos na serventia, é possível ser feita essa colheita na serventia, né? Então você tem decisão do registrador, pode ter manifestação do Ministério Público, então é todo um procedimento que, ao final, veja, a gente tem o momento inicial do requerimento, tem todo um procedimento que, no final, vai ensejar, se tudo der certo, também uma averbação do nome daquele pai ou daquela mãe afetivos no registro de nascimento da pessoa. Temos outros atos, registro tardio, que a gente vai fazer, o próprio casamento, que a gente faz a gente colhe essa manifestação de vontade. Só que, até a Lei 14.382, a gente não tinha, Marco, nenhum ato que a gente colhesse a manifestação de vontade do usuário e que aquele ato ele ganhasse vida, por assim dizer, de uma forma simples, ele tivesse autonomia. Então, todos os termos que a gente colhia no cartório de registro civil, eles estariam atrelados a um ato registral. No caso da união estável, isso não aconteceu, tá? A Lei 14.382, ela faz referência ao termo declaratório da união estável, faz referência aos distratos de união estável, e a partir daí se interpretou que seria possível que os cartórios de registro civil fizessem termos declaratórios de reconhecimento de união estável e de dissolução de união estável, e que esses termos, eles produzem efeitos, lógico, em primeiro momento, entre as partes, no caso, entre os companheiros, mas que eu posso levar esse documento debaixo do braço, do mesmo jeito que eu faço com a escritura pública, e eu posso levar para registrar esse documento lá no cartório de registro de imóveis, eu posso levar no plano de saúde para colocar o nome da minha companheira como minha dependente, eu posso levar para qualquer outra finalidade, para a empresa, para fins de inserir, sei lá, como dependente o companheiro como dependente da companheira num clube, a empresa que pede aquele, enfim, eu posso, a finalidade o termo declaratório ele vai produzir os mesmos efeitos hoje que a escritura pública, que é lavrada perante um tabelião de notas, né? Então, são diferentes porque a escritura pública é lavrada num cartório de notas por um tabelião de notas. E o termo declaratório é um documento público também, mas não é uma escritura, tá? É um termo, chama termo declaratório, lavrado pelo registrador civil. Porém, em termos de eficácia, em termos de força probante, terá a mesma que a escritura pública, tá? Embora, como disse, seja uma temática bastante polêmica. Doutora Renata, a assistência para o advogado, a presença do advogado nos atos que são praticados perante as serventias extrajudiciais é sempre um tema que desperta atenção, especialmente do nosso público, que é composto majoritariamente por advogadas e advogados. Especificamente, a senhora falou agora há poucos minutos atrás que, em relação a esses atos aí relacionados à temática da união estável, em alguns deles se faz indispensável, portanto, há uma exigência normativa para a presença do advogado, em outros facultativo, deixando claro aí, como bem disse, que é recomendável, mas porém facultativo. A pergunta especificamente que lhe faço nesse termo declaratório de união estável,
é exigida a presença do advogado, assistência por um advogado ou por um defensor público, ou é algo facultativo, que fica a critério daqueles que haverão por comparecer a uma serventia extrajudicial? Vamos lá. O termo declaratório de reconhecimento da união estável, ou seja, que é aquele que vai servir para dizer que aquela união estável existe, que vai trazer o regramento dessa união estável, qual é o regime de bens, se vai haver ou não mudança no nome, a partir de quando essa união começou. Esse termo, o termo de reconhecimento, não é obrigatória a assistência por advogado, nem por defensor público, defensora pública, tá? Agora, o termo de dissolução da união estável, este se faz, sim, obrigatória a assistência por advogado, advogada, defensor público, defensora pública. Por quê? Porque aí houve uma analogia, uma aplicação analógica lá do artigo 733 do CPC, que exige a assistência por advogado na dissolução da união estável levada a efeito perante os cartórios de notas por escritura. Então, por uma questão de simetria, também nos cartórios de registro civil, a dissolução da união estável vai exigir a participação do advogado. Perfeito, esclarecido. E aí lhe faço mais uma pergunta: se o termo declaratório de dissolução da união estável, ele pode abranger também a partilha de bens. Então, a gente pode incluir a divisão de bens, a partilha de bens neste termo declaratório da dissolução da união estável. Então, sim, é possível. Houve aí uma discussão bem razoável do nosso ponto de vista, Marco, em relação aos limites dessa possibilidade. Por quê? Porque nós temos no Código Civil o artigo 108, que vai exigir escritura pública para os atos que importem ali, de qualquer forma, alienação patrimonial, enfim, que importem alienação referente a bens imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, Marco, né? Então, quando há ali uma transferência de direitos reais, imposição de ônus reais relativamente a bens imóveis, acima de 30 salários mínimos, há obrigatoriedade da escritura pública. Então, na redação original, não havia essa limitação. Mas aí, em razão de uma provocação que foi feita ao Conselho Nacional de Justiça, houve uma restrição no provimento 37, pelo provimento 146 do CNJ, de forma que, no caso de partilha, se os bens imóveis, não é, que ali sejam objeto da partilha, forem superiores a 30 salários mínimos, aí os companheiros deverão se valer da escritura pública ou da ação judicial, conforme o caso. Ou seja, o termo declaratório de dissolução da união estável que envolva partilha só pode alcançar bens imóveis de valor até 30 salários mínimos. Ou seja, o casal pode optar por fazer tão somente a dissolução e não fazer a partilha, caso a partilha envolva bens superiores a esse valor, ou, se quiserem fazer a partilha, aí teriam que fazer o termo perante o cartório de registro civil e a partilha perante o cartório de notas, ou fazer tudo no cartório de notas, tá? Ou fazer a escritura de dissolução completa no cartório de notas, e aí fica efetivamente a critério dos companheiros. Lembrando que para a dissolução, em qualquer caso, vai ser necessária a assistência por advogado. Bom, muitos nos perguntam qual é a importância ou a necessidade de se fazer o registro da união estável. Então, muitos certamente chegam ao seu cartório para fazer um registro de união estável, mas já vivem a união estável de fato há algum tempo e muitas vezes se questionam por que que eu preciso comparecer ao cartório, por que que é importante comparecer ao cartório para registrar. Então, queria que a senhora explicasse para a advogada, para o advogado que nos assiste, qual é a vantagem, ou qual é a importância, qual a relevância de se registrar algo que já existe de fato. Bom, primeiro, somente para esclarecer aqui, Marco, que
que para complementar a questão referente ao termo, que aí uma outra novidade, não é, que foi trazida pelo provimento do CNJ, que também não era comum às atribuições do registrador civil, é que o termo de dissolução ou o termo de reconhecimento da união estável perante o registrador civil das pessoas naturais é de livre escolha dos companheiros. Tá? Então, normalmente, nós seguimos alguma regra de competência. É a competência da residência, é a competência do local do nascimento, do local do óbito. Né? Então, normalmente, os registradores, de um modo geral, seguem regras de competência. Essa regra da livre escolha, ela está relacionada à atribuição notarial como regra. Mas o provimento do CNJ estabeleceu que, para os termos declaratórios, é de livre escolha dos companheiros a opção aí pelo cartório de registro civil que vai lavrar esse termo, tá? Bom, em relação ao registro, Marco, vejam, é uma temática que nos preocupa bastante, porque exatamente pela falta de conhecimento, né, nós temos situações práticas de muitos problemas envolvendo companheiros e companheiras, muitas questões problemáticas, problemas sérios, né, que podem aí causar, que podem se relacionar tanto aos companheiros e companheiras como aos herdeiros. Né? Então, qual é o problema? A questão é o seguinte, é que com essa alteração feita pelo CNJ no provimento 37, ficou claro na norma, no provimento 37, que o registro da união estável, ele gera efeitos perante terceiros. Ele tem o efeito da publicidade, e o efeito da publicidade, o mais importante, é o relacionado exatamente à produção de efeitos em relação a terceiros. Então, o termo declaratório, por si só, assim como a escritura, Marco, eles são baseados em quê? Em declaração. Né? Então, é uma declaração feita pelos companheiros, tanto a escritura, isso não muda nada em relação à escritura nem em relação ao termo. É tudo feito com base numa declaração. Então, quando eu vou a um cartório de notas fazer uma união estável, né, eu digo que minha união estável com Marco começou em janeiro de 2010. É uma declaração, a gente vai lançar essa declaração na escritura, a gente vai lançar essa declaração no termo, tá? Não exige, o notário, o registrador, não vai exigir dos companheiros prova desse início, porque tudo ali é baseado na declaração, claro, com exceção dos documentos pessoais, que a gente vai exigir ali, das certidões, para a gente verificar o estado civil, né, desses companheiros, enfim. Então, tudo ali vai ser baseado na declaração dos companheiros. Né? Então, a produção de efeitos, como regra, é interparte. Entende, Marco? Então, quando eu faço a escritura, quando eu faço o termo declaratório, a produção de efeitos, como regra, é interpartes. Claro que, como eu disse, eu posso pegar o meu termo, posso pegar a escritura, levar para registrar no registro de imóveis, levar para a empresa, levar, apresentar no plano de saúde, e vai produzir, e eu vou conseguir o efeito desejado, tá? Mas, no futuro, esses documentos podem ser questionados, tá? Especialmente, Marco, quanto à data de início, quanto ao período de duração, quanto à existência da união estável por si só, mas mais do que isso, quanto ao período de duração dessa união estável. Né? Então, o registro, ele, de acordo com essa mudança, que na redação anterior não havia essa regra, embora o registro, evidentemente, devesse produzir esse efeito, a publicidade gerasse esse efeito, não é? Devesse gerar esse efeito, essa regra ela foi inserida no provimento 37 pelo provimento 141. Então, a produção de efeitos perante terceiros decorre do registro. E, com isso, vários outros pontos passaram a exigir o registro, ou seja, outros efeitos para que você consiga obter, você primeiro tem que registrar essa união estável, entende? Então, esse é o problema, é que o registro ele continua facultativo, tá? O registro continua facultativo, o registro não é obrigatório. O registro continua sendo facultativo. Os companheiros podem fazer o termo declaratório, podem fazer a escritura, colocar, guardar e ali ter a prova de que quiseram fazer, de que quiseram formalizar aquela união e apresentar futuramente esse documento e torcer para que ninguém questione, tá? Mas se alguém questionar, aí nós vamos ter problemas. E mais do que isso, temos alguns efeitos que só se produzem com o registro, apesar dele ser facultativo. E aí vamos mencionar esses efeitos aqui. Primeiro e o mais importante,
a inserção das datas de início e, se for o caso, de fim da união estável. O período de duração da união estável só vai poder ser produzir efeitos perante terceiros se houver o registro dessa união estável. E mais do que isso, Marco, para que conste do registro, atenção, para que conste do registro o período de duração, a data de início dessa união estável, ou o período de duração, caso ela já tenha se finalizado, atenção, eu só consigo inserir essas datas. Renata, você me disse que eu posso colocar a data de início no termo. Você me disse que eu posso colocar a data de início na escritura. Pode. Mas para que essas datas sejam inseridas no registro e que, em consequência, para que elas valham perante terceiros, entende a diferença? Aí eu vou precisar que essa data de início ou de fim tenham sido certificadas judicialmente. Ou seja, eu entrei com ação com a finalidade de reconhecer essa união estável ou com a finalidade de certificar o período de duração dessa união estável, tá? Primeira opção. Segunda opção, fazer o chamado procedimento da certificação eletrônica da união estável perante os cartórios de registro civil, tá? Que aí a gente vai falar sobre esse procedimento depois. Então, a outra opção que eu tenho é certificação da união estável, que só se faz perante cartório de registro civil. Só quem tem competência para fazer é o cartório de registro civil, tá? Então, foi uma desjudicialização, tá? Porque eu só posso fazer isso ou através da sentença ou através da certificação. E a outra opção, Marco, é a data que eu inseri na escritura, a data que eu inseri no termo. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? É que, para que essa data, veja que coisa meio estranha, para que essa data ela possa ser inserida no registro, ou seja, a data que eu coloquei no termo, a data que eu coloquei na escritura como de início da união estável, para que ela conste no registro, essa escritura, esse termo, tem que ter sido lavrados no dia que eu comecei a união estável. Veja, então, vamos supor que nós dois tivéssemos uma união estável, certo? E aí a gente vai no cartório, faz um termo declaratório, faz uma escritura e diz, olha, minha união estável começou em 2010. Mas você só fez a escritura hoje, dia 1º de agosto de 2023. Na hora que você for registrar essa escritura, você não vai poder colocar a data de 2010, entende? Se você quiser abrir mão desse período, você bota a partir de agosto de 2023, que foi a data que você lavrou a escritura, foi a data que você lavrou o termo. Mas se eu quisesse a data de 2010, eu teria que ter feito a escritura em 2010, o que é bem esquisito. Por quê? Porque ninguém começa uma união estável para frente, né? A união é estável, então já pressupõe que há um período anterior de duração dessa união, né? Então, eu até peguei um caso que eu achei bem interessante, que era um casal que namorava, eles tinham feito uma escritura de namoro, e eles quiseram que, a partir daquele momento, passasse a união deles a ser uma união estável. Eu achei interessante porque foi diferente. Eles já tinham uma união anterior que eles que não consideravam como união estável, mas é diferente. Eu não posso chegar hoje, pegar a tua mão hoje aqui, acabei de te conhecer, vamos no cartório fazer uma união estável. Isso não faz sentido. Então, para que essa data seja inserida no registro, a escritura ou o termo tem que ter sido lavrados no dia do início, ou a dissolução, tá? Se eu quiser colocar a data da dissolução, a dissolução tem que ter sido na data da lavratura também, da escritura ou do termo. E mais do que isso, o casal tem que confirmar essa data ou no próprio instrumento ou perante o registrador na hora do registro. Então, veja que problema, né? Então, para que eu hoje, tá? Hoje, eu consiga inserir a data da minha união estável no registro, e para que essa data possa valer perante terceiros, tá? Eu preciso, basicamente, ou fazer escritura ou termo no dia do início da união, ou preciso entrar com ação judicial para certificar essa data, ou, o mais simples, fazer esse procedimento de certificação perante os cartórios de registro civil, que é um procedimento que foi criado pela Lei 14.382 e que foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça no provimento 37. Só um detalhe mais. Período da duração. Tem outros efeitos, tá? Do registro. Inserir o sobrenome do companheiro ou da companheira. Você pode colocar que quer inserir o sobrenome na escritura ou no termo, mas para efetivar essa alteração só depois do registro, tá? Alterar regime de bens na união estável. Só pode fazer alteração de regime de bens quem registrou a união estável, tá? Alguns estados exigem que, para inserir a informação da união estável no registro de óbito, a união estável tem que estar registrada. É o caso de Pernambuco, por exemplo. Então, veja,
não é só uma questão de, porque eu quero. Não, alguns efeitos só se produzem depois do registro. Perfeito. Hoje a gente verifica em vários atos praticados nas serventias extrajudiciais a utilização da tecnologia, né? Atos praticados eletronicamente. É uma realidade inafastável e diria que tem trazido muitas vantagens, não apenas para o público em geral, não apenas para aqueles que são titulares de serventias extrajudiciais, mas também para a advocacia, por que não dizer? E aí, eu lhe pergunto, existe uma figura, né, de certificação eletrônica da União Estável. O que que é essa certificação eletrônica da União Estável? Veja, a bem da verdade, essa certificação eletrônica tem muito pouco de eletrônica, viu, Marco? Hoje ela tem, da forma como ela foi regulamentada, ela tem muito pouco de eletrônica, né? A nomenclatura utilizada foi essa, tá? Na Lei 14.382. A Lei 14.382, quando tratou dessa certificação eletrônica, ela tratou da certificação eletrônica da união estável atrelada à conversão da união estável em casamento. O que é que estabelece a Lei de Registros Públicos depois dessa alteração? Que eu só posso inserir as datas de início e ou de fim da união estável, na verdade, a data de início, né, da união estável, na conversão da união estável em casamento, se eu fizer esse procedimento da certificação eletrônica da união estável. Isso é o que está na Lei 14.382, tá? Antes dessa lei, a gente não poderia, de modo geral, as normativas estaduais não admitiam a inserção da data de início da união estável na conversão da união estável em casamento. Não podia constar. E aí, a 14.382 alterou essa regra para estabelecer que é possível inserir a data de início da união estável na conversão da união estável em casamento, desde que os companheiros façam um procedimento de certificação eletrônica da união estável. E aí, quando o CNJ regulamentou a Lei 14.382, ele ampliou esse espectro da certificação eletrônica da união estável para tratar também como sendo um procedimento para inserção da data de início e ou do fim da união estável no registro da união estável. Porque, veja, a gente tem duas possibilidades de registro da união estável, tá? A gente tem o registro da união estável, quando a gente faz a conversão da união estável em casamento, que na verdade é o registro da conversão da união estável em casamento, né? Então, a gente tem esse registro, que é, na verdade, o casal vai dar entrada na habilitação para o casamento, só que eles vão dizer, olha, eu tenho uma união estável, então a gente vai converter essa união estável em casamento. Na verdade, é bem simples, a diferença basicamente é porque não tem celebração, tá? Mas como tem a união estável anterior, o casal pode desejar inserir a data no registro. E aí, com essa inserção da data, essa data vai valer perante terceiros, porque eu tenho um ato de registro, tá? Então, na conversão, e a outra possibilidade de registro da união estável é o registro da união estável no livro E dos cartórios de registro civil. Não são todos os cartórios que têm o livro E. Normalmente, os cartórios que têm o livro E são os cartórios sede de comarca, ou o chamado cartório do primeiro ofício, primeiro subdistrito judiciário. Ali, por exemplo, eu tenho Paulista, aqui a cidade de Pernambuco. Nós temos 3 cartórios de registro civil. Só o primeiro ofício é que tem o livro E. Então, quem quer registrar a união estável tem que ir para esse cartório. Não adianta ir para o que eu sou titular, por exemplo, porque eu não tenho o livro E. A pessoa tem que ir para o cartório da sede, tá? O cartório do primeiro ofício, a serventia que ela vai procurar é a serventia do local da sua residência, tá? Da residência dos companheiros, é onde eles vão fazer o registro dessa união estável. Então, esse registro da união estável, no livro é o registro de quê? O que é que eu vou registrar? Ou eu vou registrar o termo declaratório da união estável, ou o termo de dissolução, que a gente aqui mencionou, ou a escritura pública de reconhecimento ou de dissolução da união estável, ou a sentença, tá? Ou a sentença que declare a existência e ou a dissolução da união estável. São os títulos aí que são admitidos a registro no direito brasileiro, considerando títulos produzidos no Brasil. Porque se for título estrangeiro, ainda se admite o instrumento particular, tá? Se for título estrangeiro, se for título produzido no Brasil, o instrumento particular não se admite a registro. Então, se for um título produzido no Brasil, quais documentos eu posso registrar? A escritura pública de união estável
o termo declaratório de união estável, a escritura do tabelião notas, o termo declaratório do registro civil e a sentença judicial. São os documentos que eu posso registrar. Para eu colocar, Marco, a data, tá? A data de início dessa união estável no registro, seja no registro do livro E, seja na conversão da união estável em casamento, eu mencionei para você aqui que eu tinha 3 opções, certo? Ou sentença judicial, que vai definir a data de início dessa união estável, aí está tranquilo. Sentença judicial transitada em julgado, você vai ali registrar e vai colocar a data tranquilamente, tá? Título judicial transitado em julgado. A escritura ou termo declaratório, se coincidir a data de início com a data da lavratura, tá? E o último é o procedimento da certificação eletrônica da união estável, que, como eu disse, de eletrônico tem muito pouco. O que é de eletrônico? Porque o pedido pode ser feito presencialmente ou de forma eletrônica, tá? Basicamente, é isso que tem de eletrônico no procedimento. É a maneira de você fazer, de você formular o requerimento. Mas o que é, Marco, esse procedimento? Vejam, eu até escrevi um texto sobre esse tema com a professora Flávia Rio, com a professora Cecília Debran, né? A gente publicou recentemente, e a gente publicou esse artigo exatamente para tratar da certificação eletrônica da União Estável, porque é um tema super novo, tá? E super relevante, que as pessoas precisam conhecer. Então, o que é a certificação? Basicamente, Marca, é um procedimento de jurisdição voluntária que foi desjudicializado para os cartórios de registro civil. É um procedimento que o cartório de registro civil, o oficial, o registrador, a registradora, ele vai receber o requerimento, ele vai analisar provas, tá? A produção de provas o provimento ele fala expressamente que podem ser produzidas podem ser utilizados quaisquer meios de prova admitidos em direito. Então, posso usar prova documental, prova testemunhal, prova pericial, inspeção extrajudicial, então tá lá, né? Então, eu tenho ali a possibilidade, prova emprestada, então, assim, eu tenho ali a possibilidade de utilização de todos os meios de prova, tá lá. Então, eu vou receber o requerimento da parte. Para quê? O que é que ela quer, Marco? Ela quer exatamente provar o início e ou o fim dessa união estável, as datas. Esse procedimento ele tem a única e exclusiva finalidade de comprovar as datas de início e ou de fim da união estável. Para quê? Para que essas datas sejam inseridas no registro, tá? Então, a finalidade é comprovar data de início, data de fim, se for o caso, ou só a data de início, para que essas datas possam ser incluídas no registro, ou no registro do livro E, ou da conversão da união estável em casamento. Então, eu vou receber o requerimento, eu vou analisar provas e eu vou decidir. E esse procedimento, quem decide é o registrador, a registradora, Marco. O provimento fala em decisão fundamentada. O provimento fala em decisão fundamentada, onde o registrador ele vai dizer se está aprovado ou não aquela data, com base em que elementos de prova, e aquela decisão, Marco, ela não tem o mesmo efeito da coisa julgada, evidentemente que não, mas ela tem uma estabilidade, porque o que cabe, a partir dali, é um pedido eventual judicial de anulação, né? Então, veja, há um grau de estabilidade para essa decisão, né? E essa decisão, ela vale para que, depois dessa certificação, aí a gente vai fornecer uma certidão ali para o usuário, e ele vai poder inserir essas datas no registro dessa união estável, e essa data vai passar a valer perante terceiros. Entende? Então, não é igual ao efeito da coisa julgada, evidentemente que não, mas ela tem um grau importante de estabilidade. E foi isso que quis o legislador, e foi isso que quis o CNJ ao regulamentar o tema, ao desjudicializar esse procedimento dos cartórios de registro civil. Aí você me pergunta, não perguntou e eu já estou me antecipando. É obrigatória a participação do advogado nesse procedimento? Não. A meu ver, seria importante a assistência do advogado, da advogada nesse procedimento. Não é tão simples, tem aí uma produção de prova importante, né? Então, se a pessoa não consegue, é muito difícil o registrador, a registradora, admitir só, por exemplo, prova testemunhal, sabe, Marco? A gente vai ter que ter aí trabalhar nesse início especialmente, né? A gente vai precisar, veja, é uma segurança jurídica que a gente está fornecendo e que eu preciso dos elementos de prova, né? Então, é muito difícil, não que não possa, não tem nenhuma vedação de que só a prova testemunhal ela é insuficiente. Mas, do nosso ponto de vista, vai ser muito difícil os registradores admitirem só prova testemunhal para fixar essa data, por exemplo. Então, é um tema que é recomendável
não é? Que as partes estejam, que os usuários estejam acompanhados aí de advogados, de advogadas para auxiliarem nesse procedimento. Perfeito, professora Renata. A gente está chegando ao final do nosso tempo, mas vamos fazer aqui uma última pergunta, uma última provocação. Bom, o Código de Processo Civil disciplina a alteração do regime de bens do casamento, procedimento previsto pelo Código, como de ser realizado perante o Poder Judiciário. A pergunta que eu lhe faço é em relação à alteração do regime de bens da união estável, se é possível se fazer essa alteração extrajudicialmente e se, para tanto, é necessária a assistência do advogado ou do defensor público. Veja, Marco, quando saiu o provimento, eu tomei assim, eu sou muito sincera, eu tomei um susto quando eu vi que o CNJ regulamentou a alteração de regime de bens da união estável extrajudicialmente, porque no primeiro momento, o que é que eu pensei? Ora, se a alteração do regime de bens no casamento só pode ser feita judicialmente, a gente ainda não tem nenhum, embora exista um projeto de lei, não é, para desjudicializar esse procedimento, hoje ele ainda só pode ocorrer judicialmente. Então, eu confesso que no primeiro momento estranhei, mas depois, quando você começa a analisar o próprio Instituto da União Estável, como dissemos no início, é um instituto que ele é baseado num fato, né, numa situação fática. Né? Então, não há uma forma prevista em lei para a alteração de regime de bens. A única forma prevista em lei, que a gente já comentou aqui, relativa à união estável, é para a dissolução da união estável, né, que a gente já mencionou, que exige a participação de advogado, de advogada, não é? E a questão que o termo vai ter aquela restrição do valor do patrimônio referente a bens imóveis. Não é? Então, nós temos essas regras, que são regras, na verdade, no caso do artigo 108, uma regra genérica. E a regra da dissolução está lá no CPC referente à escritura de dissolução consensual da união estável. Mas, especificamente quanto à alteração de regime de bens da união estável, de fato, não tem nenhuma regra impeditiva. Não é? Então, de modo geral, a jurisprudência ela vem aplicando tudo que diz respeito ao casamento, à união estável, tudo que é bom e tudo que é ruim. Mas a rigor, pelas regras da teoria geral, da teoria do direito, não é? Você só poderia, em princípio, aplicar o que beneficia, o que prejudica, não. Não é? Então, a normativa do CNJ não me parece, de forma alguma, por regulamentar a alteração do regime de bens da união estável, não me parece contra a lei, tá? Como eu disse, no primeiro momento, eu me assustei, mas depois a gente começa a analisar o próprio instituto em si e ver que, de fato, seria possível. Então, o CNJ, Marco, regulamentou tá, a alteração do regime de bens da união estável diretamente perante o cartório de registro civil, de livre escolha também, tá, dos companheiros. Para que haja alteração do regime de bens, é preciso, como eu já tinha mencionado, que a união estável esteja registrada, tá? Então, não adianta fazer uma escritura de união estável, fazer um termo declaratório de união estável, depois querer alterar esse regime de bens sem primeiro registrar. Então, o primeiro passo é registrar essa união estável para depois fazer a respectiva solicitação de alteração de regime de bens, tá? Essa alteração do regime de bens, ela, no primeiro momento, regra geral, ela não depende da participação do advogado, tá? Ela não vai depender de advogado como regra, mas o artigo 9º, parágrafo 3º, tá, do provimento 37 do CNJ, vai dizer que se no requerimento da alteração do regime de bens houver proposta de partilha, aí, nesse caso, os companheiros devem estar assistidos por advogado ou defensor público, tá? Então, se o CNJ ele não apenas regulamentou a alteração do regime de bens, como possibilitou, nesse processo de alteração do regime de bens, a partilha de bens. Com um detalhe, tá? Do mesmo jeito que na dissolução da união estável há restrição quanto ao valor dos bens imóveis que podem ser objeto da dissolução, aqui é a mesma coisa, tá? Então, se houver um pedido de alteração do regime de bens com partilha e houver bens imóveis, tem que respeitar o limite do artigo 108 do Código Civil. Então, se houver proposta de partilha, aí deverão os companheiros estar
assistidos por advogado. Uma outra hipótese de obrigatoriedade de assistência por advogado é quando as certidões que são exigidas para esse procedimento, elas são positivas, tá? O artigo 9º ele vai dizer quais são os documentos que são exigidos. Certidão dos distribuidores, de tabelionato de protesto, Justiça do Trabalho. E aí, quando essas certidões forem positivas, também se faz necessária a assistência por advogado ou advogada, no caso da alteração do regime de bens, tá? Então, nós temos aí também mais esse procedimento que pode ser levado a efeito perante os cartórios de registro civil, ressaltando que a alteração do regime de bens só pode acontecer se a união estável estiver registrada. Tem várias outras questões, né? Claro, outros temas aí também no provimento, mas na proposta, não é, que a gente trouxe para esta noite, seria essa abordagem desses temas que a gente comentou aqui até esse momento. Não poderíamos esgotar, porque senão não teríamos a oportunidade, né, nossos advogados e advogadas que nos assistem, de aprofundar esse conhecimento no curso que a ESA Nacional está lançando. A ideia dessa live é exatamente trazer algumas pílulas, né, alguns lances mais importantes acerca da temática, para que, eventualmente, o nosso colega advogado, a nossa colega advogada que nos assiste, possa conhecer esse curso. Queria reforçar que a ESA Nacional acaba de lançar o curso Aspectos Práticos da Advocacia Extrajudicial perante os cartórios de registro civil das pessoas naturais, curso esse que foi gravado pela professora Renata Cortez, que ministrou aqui fez essa exposição na live aqui desta noite, e informar, né, reforçar, na verdade, a informação de que nesse mês da advocacia, que ora se inicia todos os cursos, não apenas esse, todos os cursos que estão na plataforma da ESA Nacional estão com 30% de desconto que é aplicável a todos os advogados e advogadas que estão com a sua inscrição regular, e para isso basta consultar no Cadastro Nacional de Advogados no CNA, do site do Conselho Federal da OAB. A própria plataforma já aplica automaticamente esse desconto, e aí todas as informações estão lá no site. Professora Renata, queria agradecer a sua presença, né, em nome da ESA Nacional, em nome do nosso diretor-geral, Rony Prois Duarte, e de toda a sua diretoria da ESA Nacional, e lhe passar a palavra rapidamente para as suas considerações finais. Imagina, Marco, eu que agradeço imensamente, né, como eu disse, a confiança, né, de ter feito essa proposta e de ter sido acatada essa proposta de curso voltado para a advocacia extrajudicial, né, que está tão em voga. Agradecer ao doutor Rony, e agradecer a você, né, por ter aí se disponibilizado, né, para quem está aí já nesse finalzinho. O Marco Aurélio é professor de processo civil e é também meu esposo, né, então ele veio aqui nos auxiliar nessa live, fazer essa mediação. Então, agradeço a sua disponibilidade, agradeço a nossa audiência, né, que foi aqui excelente, tanto no YouTube quanto no Instagram da ESA Nacional, e fico à disposição, né? Meu Instagram é o @RenataCortezCPC. Qualquer informação, qualquer dúvida sobre o curso ou sobre a temática, é só entrar em contato. Né? Um forte abraço a todas e a todos, e até muito breve. Obrigado, professora Renata. Para quem eventualmente não sabe o site da ESA Nacional, você pode buscar todas as informações no esa.oab.org.br, repetindo, esa.oab.org.br. Esse é o site da ESA Nacional, por meio do qual vocês poderão alcançar todas as informações acerca dos cursos de pós-graduação e dos demais cursos que são ofertados pela nossa Escola Superior da Advocacia. De resto, desejar uma boa noite a todas e todos que nos assistiram ao vivo, também saudar e nos despedir daqueles que estão nos assistindo ao vídeo gravado no YouTube da ESA Nacional. Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.